Bom, pessoal, então bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo essa aula. Meu nome é Eduardo Lima Cunha, eu sou pneumologista, sou professor na Unify de São João do Boa Vista e professor na PUC de Poços de Caldas, que é para onde eu estou destinando essa aula, né? Então, essa é uma aula voltada para o pessoal da Sinologia e Pneumologia do sexto período. Bom, então eu vou falar aqui hoje sobre a tosse como um todo e por que é importante falar sobre tosse dentro da pneumologia, porque a tosse é o sintoma mais comum dentro das doenças respiratórias. Por isso a gente tem que saber ter uma boa abordagem nesse sintoma, né? Aqui está o principal roteiro do que vai ser falado, né? Definição, fisiopatologia e mecanismos, classificação, causas, a semiologia da tosse, que é muito importante, os exames complementares. Bom, então primeiro, definição de tosse, né? Todo mundo já tossiu alguma vez na vida, então todo mundo sabe o que é, né? Mas para a gente trazer em palavras, a definição da tosse é um mecanismo de defesa muscular com o objetivo de proteção das vias aéreas. Então a tosse ela tem uma intenção expulsiva da via aérea, né? Esse é o objetivo dela. Então já fica até uma lição aqui para a gente, né? A gente não deve mitigar a tosse do paciente, né? O objetivo do seu tratamento em um paciente que está tendo tosse nunca vai ser reduzir a tosse por si só, vai ser reduzir, eliminar a causa inicial, a origem da tosse, né? Você tratar só o sintoma não adianta, você tem que tratar a doença. E se você coibir a tosse do seu paciente, você pode, inclusive, aumentar o risco dele piorar a doença de base, né? Principalmente, por exemplo, aumenta o risco do paciente ter um quadro de aspiração, né? Bom, como que a tosse acontece, né? Assim, quais que são os mecanismos que promovem a tosse? Então, a tosse, na verdade, ela começa a partir da ativação de receptores específicos, né? E onde que esses receptores estão localizados? Ao longo da via respiratória como um todo, né? Então, desde lá dos seios da face, nas regiões mais superiores, o nariz, a faringe, a laringe, até a via aérea inferior, né? A traqueia, os brônquios, o pulmão, a pleura também tem receptores de tosse, né? Então, tudo vai começar com o estímulo desses receptores da tosse. Ponto interessante de chamar a atenção é que a gente tem uma concentração maior de receptores da tosse na via aérea superior, tá? E isso tem todo sentido, né? Porque se o objetivo da tosse é proteger a via aérea, né? Por exemplo, é proteger da aspiração de um corpo estranho ou alguma coisa do tipo, é interessante que essa proteção seja ativada assim que alguma coisa tente penetrar na porção superior da via respiratória, né? Então, a presença de receptores está mais localizada nessa região e vocês vão ver que isso tem uma certa importância para a epidemiologia da tosse. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. E o que estimula esses receptores? Né? Assim, o que cutuca eles para eles estimularem o mecanismo da tosse? Então, em primeiro lugar aqui, estímulos mecânicos, né? Então, por exemplo, estímulos mecânicos diretos, ou seja, quando alguma coisa toca mecanicamente, diretamente um receptor da tosse, isso promove a tosse, né? Por exemplo, secreções, né? Então, o paciente que está com uma secreção, seja ela na via aérea superior, né, que é o paciente que está resfriado, com coriza e tudo mais, seja um paciente, por exemplo, com uma pneumonia, né, promovendo secreção no tórax, o fato da secreção encostar fisicamente nos receptores da tosse promove a tosse, né? Outro estímulo importante é o broncoespasmo, ou seja, a contração da musculatura brônquica, né? Então, só do brônquio se fechar, ele já gera um estímulo mecânico nos receptores da tosse e isso vai desencadear a tosse. Estímulos inflamatórios, né? Então, por exemplo, nós sabemos aí que a asma, o DPOC e outras doenças aí parecidas, né? Todas elas evoluem em algum grau com componente, por exemplo, de bronquite. O que é a bronquite? Vamos pensar no nome. It é o sufixo de inflamação. E bronque vem de brônquio, né? Então, a gente tem uma inflamação nos brônquios.
né? Assim, simplificando muito a origem das doenças, né? Então, esse processo inflamatório vai ser o suficiente, aquelas citocinas que são produzidas, né? Aqueles mediadores inflamatórios que são produzidos, eles por si só vão estimular os receptores da tosse e o paciente vai ter tosse a partir disso. Estímulos alérgicos diretos, né? Então, isso vai ser muito importante, por exemplo, para rinite alérgica, né? Então, o próprio contato do alérgeno com o receptor da tosse vai desencadear o mecanismo. Isso é muito importante para asma, né? Que tem um componente alérgico importante também, né? Então, esse é um estímulo direto para o receptor da tosse. Estímulos químicos, né? Então, todo mundo sabe, por exemplo, que se você ficar fechado, bom, se você não sabe, eu não te proponho essa experiência, mas eventualmente isso vai acontecer com você, né? Então, mais cedo ou mais tarde você vai experimentar isso. Se você ficar muito tempo fechado em um ambiente que foi jogada água sanitária, por exemplo, você vai perceber que daqui a pouco você vai começar a ter tosse e você pode até ter um pouquinho de broncoespasmo por causa da própria água sanitária. Então, o componente que ela possui gera um estímulo químico da tosse e isso vai promover a tosse diretamente, né? Muito bem. Então, o que acontece? Todas essas coisas que eu falei estimularam o receptor da tosse. Mas, como eu falei, a tosse é um mecanismo muscular, né? Então, a partir desse estímulo, o que acontece? Você leva esse estímulo para o sistema nervoso central, que devolve com um mecanismo muscular involuntário, né? Assim, isso que acontece involuntariamente, você não controla o reflexo da sua tosse, né? Então, como que é esse mecanismo muscular? Tudo começa com uma inspiração profunda, né? Então, antes de tossir, você faz uma inspiração. Então, presta atenção no vídeo, né? Que está tendo uma atuação acontecendo aqui, por favor. Né? Então, uma inspiração. Aí você tem o fechamento da glote. Uma expiração forçada com a glote fechada. Então, com a glote fechada, você tenta tossir. E aí, você depois tem uma abertura da glote para esse ar sair de forma explosiva, né? Então, inspiração, fechou a glote, tenta fazer a força expiratória com a glote fechada, isso aumenta muito a pressão intratorácica, e aí você abre a glote para ter esse mecanismo expulsivo. Beleza, pessoal? Então, tudo isso envolve contração muscular, né? E o que eu quero que vocês guardem disso, que tem uma aplicação clínica importante. A glote é onde nós produzimos boa parte da nossa voz, né? Então, muitas coisas relacionadas ao nosso timbre de voz, a qualidade da nossa voz está influenciada pela glote. Por isso, algumas tosses assumem timbres específicos, ou seja, algumas tosses vão ter um som característico de uma doença ou outra, né? Bom, eu trabalho com tosse todos os dias, o dia inteiro, né? Então, e principalmente na residência, né, que a gente tinha um volume de pacientes muito grande entrando no hospital, e alguns pacientes muito assíduos lá, vamos dizer assim, né? Tinha alguns pacientes que a gente sabia quem era que estava esperando para o atendimento quando a pessoa estava chegando lá no ambulatório, né? De longe, a tosse você já estava ouvindo a tosse do paciente, você já sabia quem que era, né? Por quê? Porque a tosse tem um timbre específico, né? A tosse envolve um mecanismo de glote. Bom, como que a gente classifica a tosse? Então, a primeira classificação dela, e talvez uma das mais importantes, seja em relação à cronologia da tosse, ou seja, o tempo de evolução da tosse. Então, a gente separa ela em aguda e não aguda, né? Por que eu estou falando desse jeito, né? Porque o tempo da tosse aguda é bem definido, isso é uma tosse que está durando menos do que 3 semanas. Isso a gente vai considerar como tosse aguda. Porém, alguns livros eles divergem em relação à classificação da tosse que não é aguda, né? Tem alguns que consideram que só existe uma tosse crônica e tem alguns que consideram uma tosse que a gente chama de subaguda, né? Mas assim, tanto faz. Então isso pode variar dependendo de onde você for ler. Bom, eu acho até interessante a gente colocar essa tosse intermediária, que é chamada tosse subaguda, né? Eu particularmente gosto do termo porque ela incorpora algumas etiologias. Então, a tosse subaguda é aquela que vai de 3 semanas até 8 semanas
E a tosse crônica é aquela que dura mais do que 8 semanas, beleza? Então, resumindo, tosse aguda, menos que 3 semanas, subaguda de 3 a 8 semanas e crônica, mais do que 8 semanas. Qual que é a importância da gente saber a cronologia, né? Porque a cronologia vai guiar muito a nossa etiologia. Então, a principal causa de tosse aguda no nosso meio é processo infeccioso, né? E geralmente infecções agudas, por exemplo, infecções virais, por exemplo, um resfriado, uma gripe, uma infecção pelo Covid, né, que pode evoluir com um resfriado ou uma gripe, né? Infecções bacterianas, tipo a pneumonia, tipo a sinusite bacteriana, né? Então, assim, a maioria das tosses agudas envolve etiologias infecciosas. As tosses subagudas, ela já tem uma mudança no perfil da doença, né? Então, aqui a gente começa a preocupar mais, por exemplo, com o diagnóstico de tuberculose, né? Inclusive, essa é uma campanha do Ministério da Saúde, né? Se você está tossindo mais que 3 semanas, pode ser tuberculose, procure bolso, etc. Então, existe essa questão. Então, a tosse subaguda, ela incorpora a tuberculose no nosso meio, e ela incorpora uma causa muito frequente de tosse nos consultórios, que é chamada tosse pós-infecciosa. Então, às vezes, o paciente teve um processo agudo, teve lá um resfriado, teve lá, que seja uma pneumonia, ele já melhorou, mas a tosse do paciente não foi embora. Então, ele encaixa nesse perfil aqui de tosse subaguda, que a gente chama de tosse pós-infecciosa. E aí, o que é a tosse pós-infecciosa? Então, é um processo residual de um processo de uma doença infecciosa aguda. Então, às vezes, por exemplo, a explicação básica é o seguinte: se o organismo acabou de ser infectado, ele não quer que isso aconteça de novo. Então, ele fica com uma hipersensibilidade das vias aéreas. E por isso ele começa a ter tosse com estímulos que geralmente não são tossígenos, né? Esse paciente, ele costuma falar que só dele estar conversando, só da sensação do ar entrar e sair na via aérea, ele já começa a tossir, né? Então, lembrar aqui dentro da tosse subaguda, tuberculose e tosse pós-infecciosa. E, finalmente, a tosse crônica, a gente já tem que pensar em outras etiologias, né? A tuberculose no nosso meio entra nisso também, tá? Porque às vezes o paciente demora para procurar o atendimento, então a tuberculose entra aqui. Porém, vão entrar causas outras de tosse crônica, principalmente, assim, uma coisa que a gente chama de síndrome das vias aéreas superiores, que eu vou falar daqui a pouco, paciente com asma, com DPOC, refluxo, e assim vai. Outra classificação importante, a diferenciação entre tosse seca e tosse produtiva. A tosse seca é aquela tosse em que o paciente não tem secreção nenhuma, né? Então, ele tosse, mas ele não percebe secreção nenhuma na via aérea que ele está tentando eliminar. Enquanto a tosse produtiva é aquela em que o paciente tem algum tipo de secreção. E aí, uma vez que o paciente tem uma tosse produtiva, você tem que questionar ele sobre as características dessa secreção, né? Se é uma secreção, por exemplo, mais branca, uma secreção translúcida, uma secreção mais amarelada, purulenta, né? Então, é sempre importante depois a gente definir qual tipo de secreção que tem, né? De cara, assim, um processo, uma coisa que já ajuda a gente bastante aqui é a gente pensar que a tosse produtiva tem relação com algum processo inflamatório das vias aéreas, né? Então, seja via aérea superior ou via aérea inferior, se o paciente está tendo secreção, isso deve significar que ele está tendo algum processo inflamatório. Enquanto a tosse seca, ela já abre a possibilidade para outros tipos de etiologia para a tosse. A gente vai ver que medicação pode causar tosse, a gente vai ver que doença do refluxo gastroesofágico pode causar tosse, né? Então, assim, uma doença que não tem nada a ver com o trato respiratório, mas que está provocando tosse, né? Então, isso que é interessante da gente pensar. E a gente pode classificar a tosse em relação ao seu timbre, né? Que é aquilo que eu falei, que é o tipo de som que o paciente está emitindo quando tosse. Então, quando o paciente tem uma tosse, que você percebe que é uma tosse meio rouca, assim, não tem como representar muito bem, né? Mas o paciente, quando você tiver uma tosse rouca na frente de você, vocês vão perceber. Ou então uma tosse com um tom metálico, ou então uma tosse que a gente fala de bitonal, né, que parece que o paciente está tossindo
e tem uma mistura de Mickey Mouse com Darth Vader, assim, né, tossindo junto, isso a gente chama de tosse bitonal, né? Então, assim, sempre que vocês pegarem esse perfil de tosse, vocês vão pensar que esse paciente tem uma doença laríngea, tá? Então, qualquer tosse que tem esse aspecto que está sendo mostrado no slide, a gente vai pensar em doença laríngea, certo? Por exemplo, nas crianças, a gente tem que pensar muito em laringite infecciosa aguda, que é uma doença geralmente viral, é um vírus que causa isso. No adulto, por exemplo, principalmente no tabagista, a gente tem que pensar em câncer de laringe, né? Então, assim, o importante aqui é vocês imaginarem que a localização da tosse está na laringe, né, que é onde nós temos as pregas vocais. E, por fim, esse outro tipo de timbre específico é a chamada tosse quintosa, né, ou então tosse em guincho, ou então tosse seguida de guincho, né? É uma tosse que é muito característica de uma doença que ela tinha desaparecido no nosso meio e agora está voltando aos poucos, né? Talvez principalmente por causa de movimentos antivacinais aí da vida, né? Que é a coqueluche, tá? Então, a coqueluche é uma doença infecciosa, né? Ela é pela Bordetella pertussis, e ela geralmente causa uma infecção na via aérea superior, ela pode ter outros comprometimentos, mas nessa infecção da via aérea superior, ela gera uma tosse assim, muito intensa e que tem essa característica específica. Então, o paciente, ele começa a tossir, 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 ele tem uma crise longa de tosse e depois que ele tossiu, assim, durante vários segundos, ele vai fazer um ruído inspiratório no final, que ele faz mais ou menos tipo, né? Mais ou menos desse jeito. Eu tô merecendo um Oscar aqui, que eu tô me vendo no quadradinho aqui em cima, tá exatamente assim a tosse da coqueluche, né? Então, isso se chama tosse quintosa, é uma tosse intensa seguida desse ruído inspiratório. Sempre que a gente ouvir isso, a gente tem que pensar que o paciente tem coqueluche. Muito bem. Dito isso, quais são as principais causas da tosse? Então, você já aprendeu a classificar, né? Você classifica para tentar chegar na etiologia, para tentar chegar na causa. Quais são as principais causas de tosse? Então, eu vou colocar em sequência de regiões anatômicas que têm maior frequência de causar tosse, né? Primeira delas, vias aéreas superiores. Tá? Então, as doenças que acometem as vias aéreas superiores são as principais etiologias de tosse. Disparado, principalmente para a tosse aguda, a principal causa de tosse aguda são infecções das vias aéreas superiores, né? Quando vocês estiverem rodando em pediatria, né, não sei se quem está vendo essa aula aqui já rodou, mas vocês vão ver assim, que principalmente no inverno, né, as crianças vêm com muito quadro de tosse e tudo mais, e aí é super frequente que elas preencham esse diagnóstico, infecção das vias aéreas superiores, que a gente até abrevia como IVAS, né, IVAS. Vocês vão escrever IVAS em prontuário até dizer chega aí na época do inverno, tá, pessoal? Quando estiver atendendo pediatria. Então, essa é a principal causa. Então, por exemplo, a rinite infecciosa aguda, né? Quando o paciente tem uma infecção que está cometendo principalmente o nariz, a gente chama isso de resfriado, né? Por exemplo, quando esse resfriado se estende para a região dos seios paranasais, a gente vai chamar isso de sinusite, né? A própria laringite entra nessa história. Então, assim, infecções da via aérea superior são as principais causas de tosse aguda no mundo. E do ponto de vista crônico, né, ou do ponto de vista mais arrastado, a gente tem a chamada síndrome das vias aéreas superiores, né? Então, o que é essa síndrome das vias aéreas superiores? Esse é o nome que a gente dá para um conjunto de doenças que a gente antigamente tentava diagnosticá-las uma por uma, né? Mas conforme a gente foi vendo que o tratamento de todas elas é idêntico, assim, é o mesmo, elas todas foram agrupadas nesse nome, síndrome das vias aéreas superiores, né? Então, assim, quais seriam as principais representantes dela? A rinite alérgica, a rinite chamada vasomotora, a síndrome do gotejamento pós-nasal e etc. Né? Essas são os principais componentes. Então, só para vocês entenderem o que é a síndrome das vias aéreas superiores, assim, quais são as principais manifestações, eu vou falar baseado em cada um desses subdiagnósticos, né?
Então, por exemplo, o que é a rinite alérgica? A rinite alérgica é o paciente que tem sintomas nasais quando ele está exposto a algum estímulo alérgico. Então, por exemplo, é o paciente que tem espirro, coriza, obstrução nasal e prurido nasal quando ele sente cheiro aí de poeira, de mofo, de pelo de animal, de produto de limpeza, de perfume, né? E aí daí é o infinito. Então, o paciente que tem isso tem rinite alérgica, e a rinite alérgica é uma causa de tosse crônica, tá, pessoal? Assim, lógico que ela dá muita manifestação local no nariz, mas ela pode manifestar só como tosse crônica, né? E com essa peculiaridade, piora com os gatilhos alérgicos. A rinite vasomotora, acho que a rinite vasomotora ela foi uma das grandes causadoras de chinelada em crianças, né? Sobretudo na década de 90 e antes, né? Quando a mãe fala assim, menino, não sai do quente pro frio de repente, isso aqui, se sair você vai apanhar e tal, né? E moleque atentado saía e apanhava mesmo, né? Então, assim, o que é a rinite vasomotora? A rinite vasomotora é uma doença em que o paciente tem sintomas nasais súbitos após uma mudança brusca de temperatura. Então, por exemplo, o paciente está tomando banho no inverno de Poços de Caldas, né? Então, o banho vira uma sauna, né? Você bota a água no máximo para esquentar, e aí, assim que ele acabou o banho, ele abre a porta e vê aquele vento gelado do corredor, na via aérea superior do paciente. Então, assim, isso é praticamente instantâneo. Rolou esse choque térmico, né, essa diferença de temperatura, o paciente já desenvolve sintomas nasais. Começa com uma coriza, geralmente uma coriza bem importante, aquosa, né, assim, então parece que é uma aguinha mesmo que está escorrendo ali no nariz do paciente, e pode começar a espirrar e tudo. Então, assim, você começa a ter sintomas de rinite mesmo, né? Então, quando o gatilho dessa rinite é essa mudança de temperatura, a gente chama isso de rinite vasomotora. Outra coisa que pode causar isso, às vezes, é alimento muito quente, né? Tem pessoa que percebe que enquanto está comendo um alimento quente ou um alimento frio, o nariz começa a escorrer, começa a ter coriza, né? Rinite vasomotora. E, por fim, a síndrome do gotejamento pós-nasal, que é quando o paciente percebe que tem uma secreçãozinha escorrendo no fundo da garganta dele. Parece que ele está sempre engolindo um pouco de secreção. Então, isso a gente chama de gotejamento pós-nasal, né? Pode ser devido à rinite, à alérgica, uma rinite vasomotora, né? Que em vez de promover sintoma externo, está promovendo sintoma na região posterior da cavidade nasal, né? Então, está produzindo secreção na região posterior da cavidade nasal, e aí o paciente fica com essa sensação de uma secreção na garganta que ele tem que ficar engolindo, né? Então, assim, esses são exemplos de doenças que compõem a chamada síndrome das vias aéreas superiores. Hoje em dia, não é tão necessário mais você fazer essa diferenciação. Por quê? Porque, assim, se você diferenciar, ótimo, maravilhoso, né? Mas se você não diferenciar, tudo bem. Se você só conseguir diagnosticar síndrome das vias aéreas superiores, você está resolvido. Por qual motivo? Porque todas essas doenças melhoram com o mesmo tratamento, que é o uso de corticoide intranasal. Tá? Então, são sprays de corticoide jogados no nariz do paciente. Essa é a principal droga para tratar todas essas doenças. Tá certo? Então, vocês vão ver lá no ambulatório, muitas vezes a minha hipótese diagnóstica é síndrome das vias aéreas superiores, sem especificação nenhuma. Tudo bem? Outra coisa importante aí nas vias aéreas superiores, né, na verdade, não faz parte das vias aéreas superiores, tá? Então deveria ser um tópico diferente, mas são lesões anatômicas da via aérea superior. Por exemplo, polipose nasal, por exemplo, dependendo do desvio de septo do paciente, ele pode ter tosse por causa disso. Então aqui a gente tem aí outras etiologias de tosse na via aérea superior, beleza? Dentro das vias aéreas inferiores e da pleura, né? Então, em primeiro lugar, primeira região anatômica que mais causa tosse é a via aérea superior. Segunda, as vias aéreas inferiores e a pleura, né? E aí, pessoal, as principais causas de tosse relacionada à via aérea inferior e à pleura agudas e subagudas são as doenças infecciosas em si e a síndrome de tosse pós-infecciosa, né? Então, quais doenças infecciosas? A pneumonia,
Por exemplo, a exacerbação de DPOC, né? Então, que é a gente depois vai falar sobre isso, né? Mas que é uma piora aguda dos sintomas do paciente com DPOC. Isso geralmente é devido a uma doença infecciosa. A tuberculose, né? Seria uma causa importante de tosse relacionada às vias aéreas inferiores, que é uma doença infecciosa. Então, basicamente, assim, doenças infecciosas como um todo são grandes responsáveis por tosse aguda, né? E lembrar dessa tosse pós-infecciosa, né, que eu já mencionei agora há pouco, ela entra aqui dentro das doenças das vias aéreas inferiores. Uma coisa interessante é que esse paciente pode até ter um pouquinho de broncoespasmo, viu, pessoal? Depois de ter tido esse processo, né? Teve lá, então, uma sinusite e está tendo um pouco de broncoespasmo. Isso incorpora a tosse pós-infecciosa, por isso que a gente classifica dentro da via aérea inferior. Asma, DPLC e outros tipos de bronquite crônica, né? Então, são todas doenças das vias aéreas inferiores, né? Depois nós vamos ter uma aula específica de asma e outra específica de DPLC, mas guardem isso, né? Só para dar um spoiler para vocês, o principal sintoma da asma é a tosse, viu, pessoal? Tem muita gente que acha que é o chiado, né? O sibilo, né? Que é o que você percebe no exame físico. Muitas pessoas acham que esse é o principal sintoma da asma, mas não é. O principal sintoma asmático é a tosse, sintoma mais comum. E outras doenças, né? Vai, assim, é um universo infinito, né? São causas menos comuns, mas que a gente sempre tem que lembrar também quando a causa não está muito óbvia. Então, bronquiectasias, câncer de pulmão, fibrose pulmonar, presença de corpo estranho, pleurite e assim vai, né? Queria só chamar a atenção para vocês, pessoal, sobre as bronquiectasias, né? O que vai fazer a gente pensar que o paciente está tendo como tosse crônica, a causa bronquiectasia? É quando esse paciente tiver uma tosse crônica produtiva de grande volume, tá? Então, o paciente que tem bronquiectasia, ele tosse bastante, assim, tosse tipo o dia inteiro, e quase todas as vezes que ele tosse, ele já tem bastante secreção, tá? Então, é um paciente que ele é cronicamente muito secretivo. Essa que é a chave para você pensar numa bronquiectasia como causa de tosse do seu paciente, beleza? Esse é o principal dado da história clínica, tá? E outro dado que eu queria ressaltar com vocês é sobre fibrose pulmonar, né? O que vai fazer a gente pensar muito que o paciente esteja tossindo devido a uma fibrose pulmonar? A gente vai pensar nisso quando a ausculta do paciente revelar para a gente crepitações em velcro, tá? Então, você botou o estetoscópio lá, você está percebendo que o paciente está crepitando, está estertorando, e que esse estertor ele parece que é um velcro se abrindo no seu ouvido, beleza? Terceira região anatômica que mais causa tosse, esôfago, tá? Muito cuidado, meu pessoal. Vocês veem assim que eu pouco falei sobre causas esofágicas, né? Mas é muito comum no dia a dia que a gente vê os médicos por aí atribuindo tosse crônica à doença do refluxo gastroesofágico, por qualquer motivo, né? Mas não é, viu, pessoal? O esôfago está no terceiro lugar na lista de causas de tosse crônica, tá? E, na verdade, é um terceiro lugar que está distante do segundo lugar, viu? Então, fique atentos com isso aí. A terceira principal causa de tosse são doenças relacionadas ao esôfago e trato gastrointestinal, né? Então, a principal aqui desse grupo é a doença do refluxo gastroesofágico. O que é isso? Então, você tem conteúdo ácido no estômago, né, que naturalmente é produzido pelo processo de digestão, e o ideal, né, o que é projetado biologicamente é para que essa acidez só continue descendo, né? Ou seja, você não deve ter refluxo dessa acidez do estômago para o esôfago. Mas isso pode acontecer em condições patológicas, né? Então, se você estiver tendo esse refluxo, geralmente esse paciente vai ter sintomas relacionados ao trato gastrointestinal. Azia, pirose, a própria sensação de regurgitação mesmo, né? Sensação até de ruminação, né? O paciente está tendo que engolir várias vezes o mesmo alimento. Então, esses são sintomas típicos da doença do refluxo gastroesofágico. A gente chama assim de sintomas esofágicos da doença do refluxo gastroesofágico.
Porém, esses pacientes podem ter manifestações clínicas extraesofágicas, tá? Assim, o paciente pode ter um refluxo que está dando sintoma fora do esôfago. E aí, a via aérea é a principal região acometida por essa doença. Então, o refluxo gastroesofágico pode causar tosse, o refluxo gastroesofágico pode causar até um pouquinho de sibilância, né? Até um pouquinho de chiado, devido realmente à aspiração do conteúdo ácido do estômago, né? Então, guardem isso, a doença do refluxo gastroesofágico é o principal componente aí, desse grupo de causa crônica, tá certo? Outra causa esofágica também, né, não é exatamente esofágica, mas sim relacionada ao trato gastrointestinal, são as disfagias, tá? O que é disfagia? É dificuldade para engolir, né? Diz o prefixo de dificuldade, fagia, fagos, é engolir, né? Então, alimentar, né? Então, é um paciente que está tendo alguma dificuldade no processo de deglutição. Aí a gente diferencia em dois tipos de disfagia: disfagia esofágica e disfagia orofaríngea, né? O que é a disfagia esofágica? A disfagia esofágica é quando o paciente está tendo uma doença do esôfago que está dificultando o processo de deglutição. Então, o paciente, vamos supor, tem um câncer de esôfago, né? O esôfago está com a luz estreitada e aí, conforme o paciente vai se alimentar, ele percebe que a comida está ficando mais entalada no meio do tórax dele, ele percebe que está tendo dificuldade para finalizar aquela deglutição, né? E é muito comum os pacientes falarem que eles têm que tomar até um copo de água por cima para a comida descer mais fácil, beleza? Então, essa é a disfagia esofágica. Então, a história clínica é essa que eu estou falando para vocês, e o ponto importante para a gente guardar é o seguinte: a disfagia esofágica ela é principalmente para sólidos, né? O paciente que tem uma dificuldade maior para alimentos sólidos comparado a alimentos líquidos, né? Justamente porque está tendo um estreitamento do trato digestivo, beleza? Já a disfagia orofaríngea ela é um pouquinho diferente, né? Então, cabe lembrar que o processo da deglutição, o normal, né? O normal da deglutição é você botar o alimento na boca, você vai mastigar ele, aí você vai fazer uma deglutição voluntária e depois que o alimento saiu da sua orofaringe, você já não tem mais controle. A única opção dele é descer, né? Mas enquanto o alimento está na sua boca, enquanto você não decidiu engolir ele mesmo, você não precisa engolir, né? Então, assim, engolir ou não engolir é uma decisão sua, né? Por exemplo, a pizza na roça, a pizza de brócolis da pizza na roça. Maravilhosa, né? Você quer comer e engolir imediatamente, né? Aliás, pizza na roça paga nós, né? Agora, por exemplo, o meu miojo, depois de 3 dias na geladeira, não fica muito bom, né? Você provavelmente vai decidir não engolir, certo? Então, a fase de decisão é a fase oral e orofaríngea. Beleza, pessoal? Definida pelo uso de musculatura esquelética, tá? Então, diferente da disfagia, da fase esofágica, que é por musculatura lisa. Por que eu estou dando essa volta para explicar isso para vocês, né? Que a disfagia orofaríngea, ela é diferente da disfagia esofágica. Então, essa aqui é um paciente que está tendo uma dificuldade na fase inicial da deglutição. Isso se manifesta principalmente com engasgo, tá? Só que às vezes o paciente não percebe que é um engasgo, né? Às vezes ele só acha que é uma tosse mesmo, mas o paciente vai perceber, na verdade, o que o paciente está tendo são engasgos, né? E aí, o ponto interessante aqui é que diferente da disfagia esofágica, o principal alimento que provoca a disfagia orofaríngea é a ingestão de alimentos líquidos, né? Por quê? Porque o líquido desce mais rápido, né? Se você começou a beber água, a água rapidinho chega no estômago, ela tem menos atrito com o trato digestivo. Então, como a disfagia orofaríngea, ela vem de uma doença dos músculos esqueléticos, né? Ou seja, ela vem de uma incoordenação dos músculos esqueléticos em mandar o alimento para o caminho correto, o líquido é a primeira consistência do alimento que já fica alterado, beleza? Porque assim que você bebeu, você não consegue coordenar para mandar para o esôfago e aí o paciente tende a aspirar,
né? Então, o líquido tende a entrar na via aérea e aí o paciente tosse para se proteger. Beleza? Então, essa é a diferença de disfagia esofágica para disfagia orofaríngea. Outras causas aí, causas cardiogênicas, né? Então, o principal componente disso aí vai ser a congestão pulmonar, tá, pessoal? O que é a congestão pulmonar? É o processo de aumento de conteúdo líquido dentro dos capilares pulmonares, geralmente por uma doença cardíaca do lado esquerdo, né? E aí esse aumento de líquido começa a gerar extravasamento de líquido do capilar para o interstício pulmonar, que é o espaço do pulmão entre o capilar pulmonar e o alvéolo, né? Aquela faixazinha que tem entre o capilar e o alvéolo, aquilo é o interstício pulmonar. Então, esse extravasamento de líquido pode provocar tosse, beleza? Mas já vou ressaltar aqui que esse não é o principal sintoma da congestão pulmonar, tá, pessoal? O principal sintoma de congestão pulmonar é dispneia, tá? E, finalmente, causas medicamentosas, né? Então, casos iatrogênicas, né? Todos, somos nós que estamos causando tosse no nosso paciente. E aí, o principal representante disso aí é o uso de IECA, né? Que são as medicações que são inibidores da enzima conversora de angiotensina. Então, os PRIO da vida, né? Então, o enalapril, o captopril. Então, tudo que for PRIO aí das medicações que se encaixar dentro do grupo dos IECA pode causar tosse, né? O mecanismo disso aqui é bem interessante até, né? Na verdade, a enzima conversora de angiotensina, ela converte a angiotensina 1 em 2. A angiotensina 2 que é o principal vasoconstritor do nosso organismo como um todo. Então, a angiotensina 2 que gera tensão vascular para nós, né? Mas essa mesma enzima que converte a angiotensina em 1 e 2, ela degrada as bradicininas, né, que são moléculas alérgenas para o nosso organismo, né? Então, quando você bloqueia essa enzima, você passa a acumular a bradicinina e a bradicinina vai provocar tosse no seu paciente, tá? Então, é por isso que os inibidores da enzima conversora de angiotensina podem causar tosse. Outra medicação que pode causar tosse, que eu não coloquei no slide, são os beta-bloqueadores, tá? Mais para frente vocês vão entender isso melhor, por enquanto eu só vou jogar isso aqui para vocês, né? Mas elas vão causar tosse principalmente nos pacientes asmáticos, tá? Então, beta-bloqueador pode provocar sintoma asmático, guardem isso. E, por fim, outras causas de tosse aí, né? Então, doenças mediastinais, doenças relacionadas ao ouvido, tosse psicogênica, né? Então, tem vários outros tipos, mas essas que eu falei para vocês comportam a maioria das causas, né? A maior parte das causas. Só um minutinho. Beleza. Pessoal, então olha para essa imagem maravilhosa, né? Você que quer ter filhos, sonha com ter uma criança andando dentro da sua casa, né? Presta bem atenção nessa imagem, né? O que essa criancinha está tendo aí, né? Está tendo uma coriza profusa, né? Intensa, volumosa, né? Fica fácil de pensar que se essa criança estiver tossindo, ela produzindo esse tanto de secreção, ela está tendo uma infecção das vias aéreas superiores, né? Até acho assim que essa secreçãozinha que está sendo aqui em cima talvez esteja ficando um pouquinho mais amarelada, que poderia fazer a gente pensar que ela está até tendo uma infecçãozinha bacteriana sobreposta, né? Mas assim, basicamente, se essa criança aparecesse para você na prova prática e eu perguntasse qual é a causa dessa tosse, o diagnóstico seria IVAS, infecção das vias aéreas superiores. Então, isso aqui é uma avaliação da orofaringe de um paciente, né? Então, aqui está um pilar amigdaliano, aqui do lado de cá estaria outro, aqui está a úvula do paciente, né? E aí, aqui, isso que a gente está vendo aqui atrás é a porção posterior, é a parede posterior da orofaringe, beleza? O que está acontecendo aqui, ó? Está descendo secreção lá de cima, né? Então, a nasofaringe
estaria aqui para cima, a gente está tendo uma descida de secreção ao longo da orofaringe. Então, isso aqui é um gotejamento pós-nasal, né? Também, assim, talvez pela definição da cor da imagem fique um pouquinho difícil de falar, mas eu tenho a impressão de que é uma secreção que está querendo ficar amarelada, né? Então, a gente poderia pensar, por exemplo, em uma sinusite, né? Ou numa rinossinusopatia crônica, por exemplo, né? Então, enfim, né? Se você observou isso aqui, você vai anotar no seu exame físico presença de gotejamento pós-nasal e você vai pensar que a causa da tosse desse indivíduo é a via aérea superior. Olha lá, um raio-x de tórax, né? Em que a gente está observando aqui, ó, na metade superior do hemitórax direito, uma hipotransparência que ela é heterogênea e unilateral, principalmente. Né? Então, aqui seria a principal hipótese, uma pneumonia, né? Talvez aqui no lobo superior completo. Né? Então, traduzindo essas coisas que eu falei, o pulmão, ele geralmente, ele toma esse formato que a gente está vendo aqui, ó, que é um formato, desculpa, um formato não, então ele tem esse, está delimitado por essas linhas que eu falei, ele geralmente tem essa cor aqui, né, que é uma cor mais pretinha, né? O ar no raio-x, ele é preto, a gente chama isso de hipertransparente. Então, o pulmão, ele é naturalmente hipertransparente no raio-x de tórax, né? Quando a gente começa a ter estruturas brancas aparecendo no meio do parênquima pulmonar, a gente vai chamar isso de hipotransparência, que é o que está acontecendo aqui, ó, uma mancha branca no raio-x. E a gente vê que ela é heterogênea, né? Ela não é totalmente branquinha, ela tem alguns locais assim que tem umas falhas nessa tintura branca que apareceu aqui no pulmão. Essas falhas a gente vai chamar aqui, neste caso, de broncogramas aéreos, tá? São típicos da pneumonia. Nós vamos falar sobre isso mais adiante. Se você não entendeu agora, não precisa surtar, tá? Mas, basicamente, então, repetindo, uma hipotransparência na metade superior do pulmão direito, heterogênea, com presença de broncogramas aéreos. Pneumonia. É uma grande causa de tosse. Agora um raio-x com uma imagem que a gente chama de escavada, né? Então a gente tem uma imagem bem definida aqui de destruição do parênquima pulmonar, com algumas lesõezinhas hipotransparentes ao redor, né? Então uma hipertransparência arredondada com o halo uma hipertransparência arredondada com o halo hipotransparente ao redor, né? Isso é uma cavidade pulmonar ou uma escavação pulmonar. Esse paciente aqui deveria estar tendo tosse subaguda ou crônica, acompanhada de hemoptise ou hemoptóicos, acompanhada de febre, sudorese noturna, perda de peso. Esse aqui é um raio-x típico de um paciente com tuberculose. Lá, e olha só essa imagem, né, que eu achei na internet. Então, aqui a gente tem um senhor, né, que a gente observa que ele está já sondado, né? Então ele está recebendo uma alimentação artificial e dentro dessa alimentação artificial ele provavelmente não está conseguindo se alimentar diretamente por via oral, né? A sonda é justamente por causa disso, justamente porque o paciente não deve estar com uma via oral adequada diante da condição dele. A gente observa que ele tem uma postura da mão que é bem sugestiva de ele ter algum quadro sequelar nesse membro superior esquerdo, né? Então deve ter sido um paciente que teve algum AVC prévio, né? E tudo isso a gente consegue presumir a partir dessa imagem. E tendo tido esse AVC prévio, estando com essa sequela motora no membro superior esquerdo, pode ser que ele tenha uma sequela motora também dos músculos esqueléticos da orofaringe, né? Então, se esse paciente está tendo tosse, uma das primeiras coisas que eu vou pensar é que esse paciente tem uma disfagia orofaríngea. Lembra, disfagia orofaríngea, o indivíduo tem uma fraqueza dos músculos da deglutição.
que pode acontecer justamente numa sequela de AVC, assim como o paciente com sequela de AVC tem fraqueza muscular de mídio esquerdo, né, no hemicorpo esquerdo, por exemplo, tá certo? Então, lembrar desse paciente aqui de disfagia orofaríngea e lembrar que esse paciente está em risco de aspiração justamente por causa disso, né? Esse paciente pode aspirar em qualquer alimentação dele se ela não for feita de forma adequada. Muito bem. E para a gente finalizar, então, deixa eu só conferir aqui como é que está meu tempo. Bom, e para a gente finalizar, então, a semiologia da tosse, né? Assim, então, o que você vai perguntar para o seu paciente que está tendo tosse, né? Então, assim, aqui vocês ganharam conteúdo teórico, né? Assim, aqui vocês, então, definiram as principais causas de tosse. Mas como que a gente pergunta isso para o paciente, né? Então, a primeira coisa que você vai perguntar para o paciente, início da tosse, né? Quanto tempo que o paciente... desculpa, quando o paciente começou a tossir e qual a duração desse processo, né? Então, isso aqui é o que a gente vai utilizar para diferenciar entre tosse aguda, subaguda e crônica, né? E as causas vocês já aprenderam, então isso, conforme o paciente vai te falando, você já vai colocando na sua cabeça as principais hipóteses diagnósticas. A qualidade da tosse, né? Então, que tipo de tosse que é? Seca? É produtiva? Se for produtiva, você vai perguntar qual tipo de secreção, qual volume de secreção. Lembrando, paciente que tem muita secreção todos os dias, lembrar de bronquiectasia, né? E os tipos de secreção que o paciente está produzindo, né? Qual que a gente vai pensar diante delas? Secreção clara ou translúcida, a gente vai pensar principalmente em doenças inflamatórias das vias aéreas, né? Então, por exemplo, o paciente asmático, né? O paciente asmático tem um processo de bronquite, que muitas vezes ele vai ter uma tossezinha de pequena quantidade, com uma tossezinha produtiva de pequena quantidade, uma secreção branquinha, uma secreção clara, né? Então, lembrar disso aqui. Purulência nesse carro, né? Ou seja, aquele carro amarelado ou esverdeado, vai fazer a gente pensar que esse paciente tem uma infecção bacteriana. Então, aqui a gente já tem que pensar, por exemplo, na pneumonia, a gente tem que pensar na sinusite bacteriana aguda, a gente tem que pensar na bronquite bacteriana aguda, que pode acontecer, numa exacerbação de DPOC, beleza, pessoal? Então, purulência nesse carro vai fazer a gente lembrar disso. Hemoptóico e hemoptise, né, que as duas coisas fazem menção a sangue na tosse. Então, o que é o hemoptóico, né? O hemoptóico é quando o paciente está tossindo e você tem sangue misturado com secreção, tá? Então, assim, o paciente tem uma tosse purulenta com umas raiazinhas de sangue. Isso é o hemoptóico. A hemoptise já é o que eu chamo assim de uma tosse de sangue, né? O paciente está tossindo sangue puro. Bom, o que a gente tem que pensar nisso aqui, né? O hemoptóico, ele vai fazer a gente pensar em doenças inflamatórias das vias aéreas mesmo, né? Então, por exemplo, a própria tuberculose, uma doença inflamatória infecciosa, né? Então, ela costuma cursar aí com hemoptóicos, né? Já a hemoptise, ela levanta uma preocupação um pouco maior para a gente, porque ela já aumenta a probabilidade de uma lesão diferente na via aérea. Então, por exemplo, um tumor na via aérea, ele pode crescer e lesionar algum vaso sanguíneo que vai promover hemoptise pura no paciente, né? Por exemplo, o TEP, o tromboembolismo pulmonar, ele pode provocar hemoptise pura no indivíduo também, né? Então, assim, hemoptóico e hemoptise tem uma certa diferença. Na verdade, as doenças elas acabam se misturando um pouco, né? Mas sempre que o paciente tem mais hemoptóico ou mais hemoptise, a gente tenta levar o raciocínio para lados um pouquinho diferentes, né? Mas sempre um pensamento abrangente. E, por fim das contas, a vômica, né? O que é a vômica? A vômica é uma tosse produtiva tão volumosa, mas tão volumosa, que parece que o paciente está vomitando. Tá? É tanta secreção que simula um vômito. A gente chama isso de vômica. Vamos pensar muito aí também na bronquiectasia.
Outra pergunta que a gente vai fazer para o paciente: fatores que desencadeiam ou fatores que pioram a tosse, né? Então, por exemplo, o paciente que queixa para você que ele tosse, toda vez que ele está em um ambiente com poeira, mofo, pelo de animal, ambiente que está cheirando fumaça, produto de limpeza, a gente vai pensar que ele tem uma tosse de origem alérgica, né? Então, a gente já pode pensar em rinite alérgica, mas principalmente, se ele tem essas características, pensar em asma, beleza? Outra coisa, fatores de piora da tosse, né? Muitos pacientes que têm rinossinusopatia, eles queixam que essa tosse piora quando eles se deitam, né? Qual o motivo disso, né? Porque os seios paranasais, eles têm pontos de drenagem, ou seja, pontos de esvaziamento diferentes. Então, quando você está deitado, o seio começa a se encher, e se ele tiver com secreção, e aí quando você deita, essa secreção é jogada para outro lugar, né? Então, ela é inclusive jogada para a via aérea inferior mesmo. E aí, quando o paciente deita, ele pode sentir piora da tosse, né? Outras coisas que podem provocar tosse com decúbito. A doença do refluxo gastroesofágico, né? Então, lembrar, o esôfago é um tubo que geralmente fica verticalizado, né? Quando você deita esse tubo, volta o conteúdo do refluxo gastroesofágico, o paciente tem mais tosse, né? Então, assim, perguntar fatores de piora. E lembrar, o paciente também que está falando que está tossindo durante a alimentação, que a alimentação piora a tosse, lembrar de disfagia orofaríngea. Beleza. E o exame físico desses pacientes, né? O que a gente pode extrair de dado do exame físico desse paciente? Então, a gente vai sempre fazer o exame físico geral específico, e aí a gente vai dar atenção para algumas partes, né? Então, para a cabeça e pescoço, a gente vai observar se esse paciente tem gotejamento pós-nasal, a gente vai fazer um teste chamado teste do copinho, que é você dar pequenas quantidades de água para esse paciente ir tomando, e você vai observando se ele começa a tossir durante essa ingesta líquida, ou então se a voz dele fica mais carregada ou fica meio borbulhosa. Isso aqui é um teste diagnóstico para a disfagia orofaríngea, né? Exame do aparelho respiratório como um todo, né? Então, assim, inspeção, palpação, percussão, ausculta, e aí isso aqui vocês vão abrir o capítulo do Porto e vão estudar lá síndromes pleuropulmonares, né? Então, aí aqui é uma aula inteira só de exame físico para a gente definir isso bem, né? Mas assim, vamos supor, né, coisas básicas, né? Você percebeu lá crepitação em velcro no seu exame físico? Pensar que essa tosse é devido a uma fibrose pulmonar. Você percebeu sibilo no seu exame físico? Você vai pensar em asma, em DPOC, etc. Então, assim vai. E por fim, faz parte do exame físico você escutar a tosse do seu paciente, pedir para ele tossir durante a consulta, e se tiver secreção, você vai ver essa secreção, tá, pessoal? Muito comum o paciente falar que não está tendo nada de secreção, e na hora que ele tosse um negócio verde desse tamanho, que é assim na sua frente, né? Então, isso faz parte do exame físico. Beleza? Bom, e aí a sua anamnese, seu exame físico não te resolveram, né? Você não conseguiu dar um diagnóstico clínico, você vai partir para exames complementares. Então, algumas vezes, pessoal, um exame complementar muito interessante é o tratamento empírico, né? Às vezes você não tem muita certeza do diagnóstico, mas você trata o paciente ali durante uma semaninha e o paciente já melhora, né? Então, às vezes o tratamento empírico é um exame complementar para você, né? Você prescreveu empiricamente corticoide intranasal, o paciente parou de tossir, maravilhoso, né? Raio-x de tórax, para aqueles casos que você não conseguiu definir clinicamente só o seu diagnóstico, principalmente se essa tosse tiver algum sinal mais preocupante, né? Espirometria, então, desculpa, né? O raio-x de tórax ajudaria a gente, por exemplo, no diagnóstico de uma pneumonia, no diagnóstico de uma tuberculose, no diagnóstico de um câncer de pulmão, né? Então, tem sua importância. A espirometria com prova bronquidilatadora é o exame confirmatório de duas doenças, na verdade, né?
Do DPOC, para o DPOC ele é essencial, tá? Assim, é obrigatório a gente fazer a espirometria para diagnosticar o DPOC. E para asma, ele é complementar mesmo, né? Assim, às vezes basta o quadro clínico do asmático para você dar o diagnóstico, mas às vezes é necessário mesmo uma espirometria para você definir o diagnóstico, né? Então, o paciente que está tossindo sem muita causa, uma espirometria cai muito bem para definir essas etiologias. Exames do escarro, principalmente se você está suspeitando lá de uma tuberculose da vida, faça exame de escarro do seu paciente, né? Pesquisa tuberculose. Uma tomografia de tórax, para uma melhor definição, por exemplo, de uma fibrose pulmonar, ou para uma definição aí de uma bronquiectasia, né? Então pode auxiliar bastante no diagnóstico. Tomografia de seios da face, né? Então você pode identificar ali uma polipose nasal, um cisto de retenção, alguma coisa ali que esteja provocando tosse crônica no seu paciente. Exames relacionados ao esôfago, né? Então a pH-metria, que seria o exame mais indicado para a gente definir presença de refluxo gastroesofágico, endoscopia digestiva alta, né? Para você ver se, por exemplo, tem uma lesão anatômica. Então, uma disfagia esofágica, por exemplo, requer uma endoscopia, né? Você tem que olhar para ver se, por exemplo, não tem um tumor esofágico. Uma broncoscopia, né, que é uma endoscopia dos brônquios, né, basicamente. Então, você vai fazer uma filmagem lá dos brônquios e vai tentar ver se tem alguma lesão anatômica lá diferente, né. Um ecocardiograma, para caso você esteja pensando que o coração é o motivo da tosse, né, por exemplo, lá da congestão pulmonar, e etc. Então, assim, os exames complementares, eles vão ser baseados na sua suspeita e eles vão ser baseados nas etiologias que você já afastou, né? Mas lembrando que eles são complementares mesmo, pessoal. Vocês vão ver na prática que a gente consegue dar o diagnóstico da maioria das tosses com anamnese e exame físico. Beleza? Para a gente finalizar, última coisa da aula, né? O paciente está tossindo cronicamente já, e você não achou nada. A sua anamnese não deu um diagnóstico preciso para você, o seu exame físico não te ajudou. Qual é a ordem de causas para essa tosse crônica do seu paciente? Então, a gente chama isso de tosse crônica isolada, tá? É uma tosse crônica que você não conseguiu identificar mais nada no seu paciente. Síndrome das vias aéreas superiores em primeiro lugar, asma e hiperreatividade brônquica em segundo lugar, entrando na hiperreatividade brônquica, a tosse pós-infecciosa, né? Doença do refluxo gastroesofágico em terceiro lugar e uso de IECA em quarto lugar. Então, se o paciente está tossindo, o exame físico dele normalíssimo, não percebeu sibilo nenhum, nada, essa é a ordem, desculpa, essa é a ordem principal de diagnósticos para o seu paciente, que permite, inclusive, que você faça o tratamento empírico de cada uma delas, né? Ah, não achei a etiologia, então toma durante 1 ou 2 semanas uma medicação para viária superior, um corticoide intranasal. Não melhorou? Vamos fazer um teste da viária inferior. Dá aqui para esse paciente um corticoide inalatório. Não melhorou? Vamos tratar um refluxo empiricamente. E o IECA você já vai conseguir identificar na sua primeira anamnese que o paciente está utilizando. Beleza, pessoal? Isso aqui comporta 90% das tosses do dia a dia. Tá? Se você sabe isso aqui, você sabe praticamente tudo de tosse. Tranquilo? Espero ter ajudado. Peço desculpa se embolei alguma coisa para falar. Falar só que o computador é muito ruim, né? O professor gosta de aluno, né? Então, é muito melhor quando a gente está podendo conversar em vez de eu estar podendo só jogar informação para vocês. Beleza? Aquele abraço, a gente se vê.